A Conferência Geral era para ter acontecido no ano de 2020. Aconteceu agora em St. Louis, onde já aconteceu em 2015, por acaso eu participei dessa Conferência Geral lá em St. Louis, e foi assim, bem desfalcada, né? Que era de se esperar e que é positivo, né? É positivo, assim a igreja economiza dinheiro, assim, desfalcada. Isso é bom porque economiza dinheiro para a Conferência Geral, para a Igreja Mundial, dinheiro de dízimo, né? Que vai para eles lá. Muitos participaram pelo Zoom, eu não sei a porcentagem nesse momento, mas aqui no começo, um dos itens eu anotei aqui, nós vamos ver. Começou no dia 6/6, eu realmente não creio, ou não quero crer de que isso tem alguma coisa a ver, isso é mera coincidência, eu quero esperar isso de todo o coração e que a duração foi de 6 dias. Eu espero realmente que isso não tenha nada a ver, mas eu pensei que foi digno de nota, porque realmente, agora no tempo do fim, no céu a gente vai ver se afinal de contas, né, isso foi intencional ou não, esperamos que não. Uma boa quantidade de delegados acompanharam pelo Zoom online e então no começo tivemos o relatório do pastor Ted Wilson ali fazendo seu relatório, né? E nós vamos agora focar nessa minha análise na seção de negócios, tá? O que foi decidido. Porque palestras, sermões, músicas, tivemos bastantes aí, isso aí não é nada de novo, mas eu tenho feito análises já também de conferências gerais passadas, a questão da ordenação de mulheres, em que pé está e assim por diante, tá bom? E eu estou sempre de olho aqui nas suas perguntas e comentários, tá? Então, Deus, segundo Isaías, foi estratégia de Deus adiar a conferência geral, pois havia uma politicagem intencionando por uma presidência mais liberal. A Luciana falou, eu não confio no povo que participa das conferências, teve muita influência de jesuítas. Infelizmente isso sempre tem, em maior ou menor grau, e nós queremos orar para que isso seja minimizado, né? Vamos lá. Segundo o regulamento, 50% dos delegados são leigos, né? Não são assalariados pela igreja. Então, eu fiquei feliz com isso, com essa notícia de que uma boa parte são leigos e também escolhidos pela associação, escolhidos pela conferência geral também. Por isso que às vezes uma pessoa, por exemplo, Jesse Zwicker lá, um suíço que falou, que eu conheço, ele é um jovem empreendedor que não é assalariado pela igreja, mas do rótulo dizia lá conferência geral. É porque ele foi convidado pela conferência geral a estar ali presente, né? Agora, voto eletrônico. Voto eletrônico, o grande benefício, né, ou pelo menos supostamente, é que é anônimo. Assim, não há essa pressão. Ah, meu presidente está me observando no que eu vou votar, né? Então é melhor que eu vote segundo a vontade do meu superior. Então, com o voto secreto, se supõe que isso não exista. Porém, nós sabemos que o voto secreto, o voto eletrônico, o fato de ser eletrônico, é muito perigoso e manipulável, está vulnerável a manipulações. E isso é muito lamentável que possa acontecer, né? Nós não queremos acreditar que isso aconteça, mas como o diabo está irado com o remanescente da sua descendência, os que guardam a mandamento de Deus e a fé de Jesus, ou seja, formalmente é a Igreja Adventista, então provavelmente há muitas tentativas de interferência, até de anjos maus eventualmente, talvez, né? Pode acontecer. Então, isso gera potencial para fraude. Mas vamos partir do pressuposto que não. Nós não podemos ter ruins suspeitas a menos que haja evidências palpáveis, tá? Eu não vou, portanto, afirmar que provavelmente sim, que houve fraude e tal, a menos que haja evidência palpável e vamos então só alertar para o perigo que há e oremos para que isso não seja assim. E sendo sincero, comparando as porcentagens ali,
era o que eu mais ou menos esperava em cada coisa, né? Quando era um tema mais controverso, realmente baixava. Quando era um assunto que eu já sei que a maioria vota assim, o assado, tendo acompanhado os votos passados, em que se levantava a mão, nada foi muito assim surpreendente. Até na questão que vamos falar aqui daqui a pouco sobre o Covid-19, a vacina, de que eles queriam levar o assunto para a pauta. Aí o pastor Ed Wilson interviu e falou alguma coisa, aí votaram para não colocar na pauta. Até isso, o resultado dessa votação de não colocar isso como assunto foi assim para mim um resultado de se esperar. Olha só, as pessoas ali, a maior parte foi, né? Infelizmente, você sabe a realidade aí na sua igreja, na sua associação, quantos por cento. Então, a maior parte dessas pessoas de alto calibre adventista, de administração, foram vacinadas e não vão ser contra, não vão querer questionar e levantar poeira agora a essa altura que já... Dani, menos, por favor. A essa altura que já passou, né, essa onda de debate, essas coisas aqui sobre esse assunto. Continuando aqui sobre o voto eletrônico, aí eu lancei a pergunta, e se algum delegado usa 2 aparelhos, 2 celulares, um tablet, um celular, será que conta como 2 votos? Parece que não, parece que você tem que fazer o login lá, que é único e assim por diante, também, né? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Sim. Esses pontos pretos é uma sujeira digital, eletrônica. Eu já tentei limpar aqui e não sai. Tá bom? Mas como eu disse, eu estou gravando, estou filmando aqui com outras câmeras para depois colocar a versão permanente, definitiva, com imagens que aparecem aqui, que eu ainda não sei mexer direito com o tal do OBS. Eu já instalei, já comecei a usar, mas aí parece que dá um atraso, sabe? Um delay, sabe? Quem sabe daqui 1 ano ou 2 vai ter uma solução bem mais fácil de usar. Vamos lá, então, sobre o episódio que aconteceu no dia 6/6, que foi: alguém pediu para a Conferência Geral revisar sua posição sobre a vacina. Vocês sabem que eu até postei aqui no Congresso MB, no blog, artigo, e resumindo, a igreja disse que cada um é livre, mas a igreja não vai escrever documentos falando, olha, o fulano de tal que trabalha, por exemplo, na Bocha, aqui em Campinas, pede, por questão de consciência, não se... E eu, como seu pastor local, apoio isso com o logo da igreja. Então, a Declaração Mundial da Igreja disse que a igreja não vai fazer isso, que está proibido pastores locais pedirem ali para empregadores liberarem a pessoa da vacina por questão de consciência, né? Isso foi muito negativo, né? A igreja não querer se envolver, andar na mesma música, no mesmo ritmo com o Estado. Isso foi muito criticado também por muitos círculos aí conservadores adventistas. E alguém lá pediu, olha, realmente nós estamos decepcionados com a Conferência Geral e nós queremos que isso seja revisado. Mas não deram ouvidos a ele, a essa pessoa, e esse item não está na agenda, disseram, né? O presidente que estava oficiando a discussão disse que a proposta não foi secundada, porque sempre que alguém faz um comentário, fica por isso mesmo, legal. Se a pessoa que vai lá para o microfone diz, eu proponho, I move, quer dizer, eu movo, né? Eu proponho, aí, opa, atenção, alerta, antenas, alguém apoia essa proposta. Se ninguém apoiar, se ninguém secundar, por isso que vem I second, é a mesma palavra que vem para minuto segundo, né? Se alguém disser I second, então, opa, alguém secundou, vem de em segundo lugar, alguém falou em prol disso também. Então, se ninguém falou nada, então mesmo que a pessoa propôs, cai por terra, bom, ninguém apoiou você, então. Mas se alguém disser, eu apoio, eu secundo, eu também sou em favor, aí
se abre discussão sobre o assunto e se vota, né? Mas o presidente ali não Ted Wilson, mas o presidente que estava oficiando nesse dia, segunda-feira, disse que a proposta não foi secundada. 2 pessoas mais tarde secundaram o pedido, né? E disseram, olha, não deu tempo. Quando você perguntou, algum apoio? E não escutou nada? Eu tentei falar, senhor presidente do dia. Eu tentei falar, mas não deu tempo, você não ouviu, né? Vários comentários negativos no YouTube aqui ao lado, enquanto a agenda pré-determinada continuava, né? Continuava discutindo lá sobre outras coisas, prestigiando os delegados da Ucrânia, né? Parabéns, ó, Ucrânia, bandeirinhas, e aí até eu escrevi lá. E agora seria interessante, para manter a neutralidade, prestigiar os delegados da Rússia também. Mas nada, simplesmente nada sobre os delegados da Rússia, né? Para a igreja não se posicionar, mesmo que sem uma declaração oficial, a igreja prestigiando a Ucrânia e nada para a Rússia, está se posicionando, né, de uma forma vaga, mas está. Tinha uma bandeira da Ucrânia sendo balançada lá no plenário, lá no floor, que eles chamam, né, no chão, onde estão todos os delegados, 1000 e tantos que estavam lá presentes. Aí começaram a falar sobre... Ele reconheceu que pegou mal isso e se eles querem revisar o documento da 9 ou não. Pastor Ted Wilson, então, antes da votação, foi lá fazer apelo dizendo que tem liberdade de consciência para todos, não se preocupem. Eu apelo para que vocês não incluam esse assunto. Isso, comentários aqui. Rafael acha que Pastor Ted Wilson vai ficar até Jesus voltar. Aí, Isaías de Almeida, apesar dos defeitos de Ayrton Köhler, tem alguns princípios de conservador. O perigo a ser eleito, um pior. Realmente, o pastor Ayrton Köhler, ele tende mais para ser conservador, né? Essa linha também contra a ordenação de mulheres. Eu escrevi um artigo aqui em que, apesar de não saber a sua posição pessoal, mas tudo indica que ele iria levar avante a agenda contra a ordenação de mulheres, talvez não tão decididamente como o pastor Ted Wilson, né? Enfim, o fato é que ele lá é apresentado como Kohler, sem o trema em cima do O. O certo é K, o alemão, é estranho, né? Assim como falar coração para uma pessoa de fora do Brasil é estranho falar o ão. Eles falam ao, coração. Eles não sabem o que é o tio em cima do A. Então é Köhler, só que lá eles chamavam de Kohler. Então, tá. Aí foi votado, 84% dos que votaram, 84% decidiu então encerrar a discussão. E aí 88% votaram que não vão incluir esse assunto na agenda, na pauta ali da Conferência Geral. Tá? 88% então disseram que não, a gente não quer falar sobre isso agora, não vai dar tempo, seja qual for o motivo. Tá? Então isso foi segunda-feira de manhã. Tá? Foi um ponto assim quente que chamou bastante a nossa atenção, né? E teria sido uma grande oportunidade. O que teria acontecido se fosse aprovado? Sim, vamos incluir isso aí na nossa discussão agora. Teria sido uma grande discussão, bem emotiva, talvez mais emotiva do que a questão da ordenação de mulheres, que se teria arrastado com certeza pelo resto do dia, mas só que na verdade é fácil encerrar uma discussão, é só alguém no microfone falar, olha, eu proponho encerrar a discussão. E aí alguém diz, eu apoio, e aí as pessoas votam. Queremos continuar, que essas 30 pessoas nos microfones falem ou não. Então, eles estão lá e tem uma agenda, né? E é muito difícil sair dessa linha aí. É muito pouco provável, infelizmente, né? Ok, então é isso. Falar sobre membros sobre reavivamento, reforma.
Se o pastor Ted Wilson falar sobre reforma, é, a, a nota tônica atual não é mais envolvimento reforma, é envolvimento total dos membros, né? Envolvimento total, discipulado tem a ver, né? E é o seu dever e a coisa correta que ele está fazendo, tentando incentivar as pessoas a trabalharem, a se envolverem, né? É, então, ele está com essa nota tônica agora, mas infelizmente faz pouca diferença, né, na massa. Nós precisaríamos de um presidente bem mais ousado, bem mais corajoso, né, que falasse o que realmente o Espírito Santo lhe conduzisse sem medo das consequências. E pode ser, né, humanamente vendo, ele seria logo tirado do cargo por algum se Deus não interviesse, porque realmente há forças muito grandes por trás dos bastidores tentando calar, influenciar, rola muito dinheiro, né? Mas é o dever do presidente ser um reformador corajoso, como Neemias, né? E falar o que tem que ser dito e agir, né? E depois que venha o dilúvio em cima sobre ele, sobre mim, né? Então é isso, né? Aqui comentários, feliz sábado, Ruísa. Sabemos que a IASD não responderá ao chamado para a preparação. Infelizmente, se tornará a pior perseguidora dos remanescentes. O presidente pode até falar, mas muitos pastores não obedecem e não faz diferença nenhuma. Aqui no Brasil dá para ver, né? A maior parte dos pastores come carne, então realmente a igreja é um barco muito grande que é muito difícil manobrar, mesmo que ele fale e estoure, né? Os pastores que manejam ali as subcomissões e cada instituição é uma entidade, cada união é um CNPJ, então não tem muita liberdade e manobrabilidade. Na segunda tarde, aqui, reunião de negócios, né? Começaram sob a direção de Ella Simons, é uma vice-presidenta mulher, negra, não sei se é feio falar negra, preto, é politicamente incorreto, né? Mas vamos falar negra aqui. E ela não vai ser mais vice-presidenta, agora só tem mais homens e isso foi criticado depois pelas feministas ali. Deveríamos ter mais representação feminina aqui nos departamentos. Pedimos que essa relação de nomes volte, porque tem poucas mulheres. Mas felizmente não voltou, porque a diversidade feminina é só um dos itens que devemos considerar, disseram eles, né? E também tem diversidade geográfica, diversidade de idade e assim por diante. Deveria ter sido presidente como o professor Walter Weide. Já pensou se Walter Weide fosse presidente? Coragem com certeza ele teria, né? Modificações no manual da igreja. Aqui nesse link. Espera aí, só um pouquinho. Tá, então modificações nos estatutos, nos regulamentos da igreja. Alguns oficiais da divisão norte-americana não vão automaticamente ter cargos na Conferência Geral, né? Antigamente, a divisão norte-americana ficava no mesmo prédio que a Conferência Geral, mas alguns anos atrás já não. Tem um novo prédio bonitão lá de vidro. A Ellen White diz que não devemos imitar o mundo na questão da arquitetura também, a fachada de vidro, sabe? Será que isso reflete simplicidade de Jesus? Infelizmente, estamos imitando as modas do mundo também em nossa arquitetura, nos prédios das associações, dos hospitais, né? Aquele vidrão na frente. Então, mudaram para o novo prédio, né? E essa questão de não ter mais cargos dependentes cortar mais um fio de umbigo lá que está, um cordão umbilical que estava ligando a Conferência Geral. Isso é bom. A divisão norte-americana continua sendo o maior provedor financeiro da igreja nos dízimos, né? Ali um dos itens aqui do relatório do tesoureiro mostra que
mostra aqui a participação da divisão norte-americana e, em segundo lugar, é a divisão sul-americana, a divisão que mais contribui financeiramente com a Igreja Mundial. Em tanto de dízimo que entra. Né? Alguns são bem conservadores, mas tem os mesmos. Isso. Alguns são bem conservadores, mas também os membros não colaboram, ou seja, só o remanescente mesmo. Ou seja, humanamente vendo, não tem solução e mesmo divinamente vendo, eu não consigo enxergar um cenário em que Deus vai manipular, que Deus vai lá interferir, né, impedir que a igreja siga por um rumo que eles votam. Né? Vamos supor que daqui a 5 anos eles votam alguma abominação como ordenação de mulheres ao pastorado. Eu duvido que Deus vai interferir e fazer com que o voto não funcione, que o microfone não funcione, sabe? Deus dá liberdade ao seu povo. E Israel também era o povo de Deus, escolhido. Deus tinha prometido que seria para sempre, né? Mas depois Deus se arrependeu e viu, como vocês não colaboraram, né? Então eu me arrependo de ter o dilúvio ali, me arrependo de ter criado, eu me arrependo de ter instituído a Saul, me arrependo de ter instituído a Eli como sumo sacerdote. A sua descendência foi desescolhida, foi escolhida o sacerdócio de Samuel, Davi, né, já falei, e a nação de Israel também deixou de ser nação, não era o plano A, era o plano C, aí passou para o plano D, digamos, né? E a IAGE era o plano X, digamos, e agora também não é com a cúpula. Minneapolis, materiais de 88, nós vimos que Ellen White tentou um reavivamento corporativo ainda em 1901, e aí diz o que poderia ter sido, mas não foi. E se com a profetisa viva não houve um quebrantamento, e lá eles eram muito mais bem conservadores do que hoje, era um barco bem mais manobrável do que hoje, eram, né, mais consagrados ainda do que hoje. Então imagina agora, sem profetisa, sendo muito mais difícil manobrar o barco e sendo ainda mais liberais, as pessoas cada vez mais declaradamente contra o que a Ellen White disse, o que Deus disse. Então, realmente não há esperança e é o remanescente mesmo. Veja lá Isaías 66, aqueles que tremem da minha palavra. E a última, não é a última, mas tem um texto de Ellen White, o Centro White, que é a tempestade que Deus viu, tábula rasa, mesa rasa, ou seja, isso veio da expressão, né, do jogo do xadrez, que tira todos os botões aí, que nem sei como é que se chamam, todos esses coisas, vira a mesa e vai ser assim um fim do cenário, de um modo muito fora da comum ordem de coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Ellen White profetizou e assim será. Agora, mudando o manual, aqui teve uma mudança. Tiraram o trecho que diz, dá para vocês lerem assim, Acho que não dá, né? Mas aqui na versão editada eu vou colocar, mas vocês que estão ao vivo, pelo menos têm o privilégio de poder escrever comentários aqui e fazer perguntas também. Tá bom? Então, foi tirada essa seção, que você pode ler aqui, que está riscada, e foi colocada o seguinte, somente oradores dignos de confiança serão convidados ao púlpito pelo pastor da igreja local. A versão anterior dizia quem não pode pregar, e todo o resto pode. A nova versão diz só quem pode pregar. Em outras palavras, a nova versão coloca uma coleira muito mais curta e um controle da associação, né? Conference, em inglês, da conferência, da associação ou missão sobre o púlpito de cada igreja local de sua jurisdição. Somente oradores dignos de confiança serão convidados ao púlpito pelo pastor da igreja local, em harmonia com as orientações dadas pela associação. Os anciãos locais ou a junta da igreja também pode convidar oradores em consulta com o pastor e em harmonia com as diretrizes da associação. Segunda vez que menciona a associação. Antes não tinha isso.
Indivíduos que não são mais membros ou que estão sob disciplina não devem ter acesso ao púlpito. Né? Foi riscado ou está em disciplina, não pode mais pregar. É curioso que aqui não fala que pessoas não adventistas não podem pregar, mas só indivíduos que não são mais membros. Então, indivíduos que não são membros não caem nessa categoria, né? A associação tem a palavra final agora. Antes todos podiam pregar, exceto certa classe de pessoas. Agora todos estão proibidos, exceto certa classe. E sempre tem que estar de acordo com a vontade da associação. Repare que não adventistas podem pregar, se forem dignas de confiança. Então, essa porção que fala, se for digna de confiança, dá margem, né? Dá margem para não adventistas pregarem, porque não estaria agora infringindo o manual da igreja. É subjetivo. O que é digno de confiança? Né? Será que, digamos, só um exemplo que me veio à mente agora, Lula. Se uma igreja quiser convidar o Lula para pregar na igreja deles, né? Seja antes de presidente ou depois, mas ele é digno de confiança. É o outro partido que faz fake news. Segundo a mídia convencional, o Lula é quem não faz fake news, sabe? O que quer dizer digno de confiança? Então, a senhora White profetizou que da tribuna sagrada seria pregado o domingo, né? Muitas pessoas falam, até dos nossos púlpitos adventistas. E onde está escrito isso, é só você pesquisar por tribuna sagrada no app da Bíblia White aí, que você vai achar. Aqui o texto, da tribuna sagrada. Então, agora ficou um passo mais perto de se cumprir isso aí, que será pregado o domingo. Satanás, claro, é muito esperto e não vai induzir as pessoas a pregar assim de sola o domingo na IASD. Mas por algum subterfúgio, alguma racionalização, né? Por exemplo, nós temos que guardar o espírito da lei. A letra mata e o espírito vivifica. Tá? Está na Bíblia esse texto, né? A letra mata, temos que extrair o princípio. E o princípio do sábado é descanso. Aí já entra a minha lógica humana, entendeu? Talvez é por esse raciocínio que eles vão começar a pregar o domingo. Temos que extrair o princípio. E como mudam as circunstâncias, o princípio permanece o mesmo, a gente não vai rebaixar princípio não. Né? Então pode ser que venha por aí. Muitas pessoas não conseguem conceber a ideia da IAS de pregar o domingo nos seus púlpitos. Bem, aí está uma das possibilidades, né? Vamos lá, vamos continuar. Eu estou meio com frio, Beth, mas eu não queria colocar uma blusa. Olha só. Obrigado, Beth. Tá frio, sim, por favor. E é que a minha canela está aparecendo aqui. Isso também eu vou colocar, já que não está aparecendo na filmagem, minha canela. Obrigado. Olha só que esposa proativa que eu tenho. Obrigado. Aqui também não vai aparecer, porque aqui tem que ficar bonitinho, né? Social, Não ligam não, essa sujeirinha aqui é algo digital. Não foi que eu não limpei a câmera, viu? É algo digital. Como é que estão os comentários aqui? Deixa eu ver, será que eu consigo aumentar o tamanho da letra dos comentários? Consigo. Ótimo, aumentou aqui. Eu acho errado não adventista pregar no púlpito, Luciana, tem razão. Isaías, está erradíssimo a associação decidir quem prega. Isso aí é da competência dos anciãos e da igreja local. Com certeza, infelizmente é na associação e na hierarquia que estão os pastores menos espirituais. Os pastores mais convertidos, a maior incidência de pastores convertidos está na linha de frente, né? Ali trabalhando com as pessoas no dia a dia. Então a associação tem essa palavra final, vai piorar um nível a mais agora a qualidade dos nossos sermões. Tá? O Alexandre Conceição disse, discordo, o Eterno não deixou Israel. As traduções bíblicas é que não estão de acordo com os textos em hebraico.
O Senhor não deixou Israel, tá? Vamos trabalhar um pouquinho essa questão só rapidamente, depois a gente vai continuar. Nos tempos de Jesus, a nação israelita, a nação judaica, tinha sido rejeitada já? Não. No ano 27, 28, 29. Ainda era o povo de Deus? Deus tinha abandonado Israel já? Não, não tinha abandonado. Mas qual foi a relação de Jesus para com a igreja da época? Bem, ele costumava frequentar sinagogas, né? Eu não sei se essa frequência foi diminuindo depois que ele foi expulso lá em Nazaré, mas o fato é que ele tentava, leproso, vai lá te apresentar ao sacerdote como testemunho de que eu apoio. Para a samaritana, Jesus falou, olha, a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque eles eram os depositários da palavra de Deus, dos sagrados oráculos, né? Tinha sido confiado ao povo judaico a Bíblia, o Antigo Testamento, os profetas. Então a salvação vem dos judeus. Da mesma forma, a IASD foi confiada pelos depositários, não foi bem a Igreja Adventista, foram os depositários, isso é interessante também, que Ellen White criou como se fosse uma ONG, um CNPJ, uma empresa separada da Igreja Adventista, mas que com o passar das décadas tem ficado cada vez mais próxima à instituição e hoje quase que foi englobada pela Igreja. Os depositários. Então, digamos que a IASD, né, vamos dar um desconto aí, é depositária dos escritos sagrados. Né? Sim, então, Daniel, a IASD caiu, a IASD foi apostatada, qual é o status? Olha, isso aí vamos deixar com Deus dar esse rótulo, dar a sentença, até porque isso aí pode mudar, pode ser que eu fale uma coisa hoje e que na semana que vem que eu vou postar o vídeo meditado, seja um passo a mais, né, de rejeição. Com Israel foi, escolheram um rei, e um passo a mais longe de Deus. Aí, quando foi lá para o exílio, o Shekinah saiu da Arca da Aliança, mais um passo de rejeição. Aí depois, quando Jesus veio, né, teve outros ali, só estou resumindo aqui por alto. Quando Jesus veio, ele disse, olha, essa casa vos ficará deserta, né? Mataram o Filho de Deus, um passo a mais, Jerusalém já foi rejeitada, mas Israel só foi rejeitada finalmente no ano 34, então você vê uma escadinha. Em qual passo que a IASD está hoje, não me compete falar, sem um texto inspirado, não temos profeta hoje, então oxalá tivéssemos profeta, né? Mas vamos deixar isso aí com Deus, mas infelizmente está indo de mal a pior, né? Sim, tá bom, obrigado. Tá bem gostosinho. Obrigado. Como é que está? Em quantos minutos está aí, Beth? 14 minutos? Então, para 23, e minha matemática está enferrujada. 23 menos 14, 6 mais 3, 7. Eu vou colocar 7 minutos aqui para o timer. Estou ensinando matemática para a Daniela dessa maneira. Fazer adição e subtração mentalmente. Para num postinho de gasolina lá não ter que... empresta uma caneta para eu somar aqui, sabe? Que vergonha. Essas coisas do dia a dia nós estamos ensinando para que seja mental. Já as outras coisas mais complicadas que não se usa, nós não gostamos de ensinar e nós estamos ensinando as coisas principalmente adição e subtração e multiplicação tabuada mental. Bom, então vamos avançar. Estamos aqui num resumo do que aconteceu na Conferência Geral. O Comitê de Nomeações, paralelamente, estava trabalhando, escolhendo os oficiais da Conferência Geral, começando com o presidente. No primeiro dia já escolheram o pastor Ted Wilson para ser reeleito presidente. À noite eles já publicaram. Eu achei que não teria sessão de negócios à noite, só seria oba-oba de pregação, mas tiveram, eles trabalharam à noite também, né? Isso é bom para aproveitar o tempo, né? O comitê, então, apresentou o pastor Ted Wilson para reeleição, foi uma quantidade de votação bem mais baixa,
né? Você vê, ó, quantos por cento aqui votaram para ele ser reeleito e quantos votaram para ele não ser reeleito. Com os outros, Ayrton Köhler e tal, foi 90 e tantos por cento, né? Então eu comentei aqui sobre o presidente que nós precisaríamos, se é que ainda existe esperança, né, de reverter. Mas olha, você lembra que Josias foi um reformador e a Bíblia só tem palavras positivas para o que ele fez, para o que ele fez. Ezequias também abriu a porta lá do templo. Vamos lá, pessoal, venham todos, vamos ler a Bíblia, ler a Torá e tudo mais para ver se tem reforma. Mas não aconteceu, né? Assim, foi superficial, tá? O povo viu, mas já estava tão endurecido o povo que não adiantou. Então, mesmo que se houvesse um reformador ousado, como se fosse Walter Waite lá, eu duvido que seria reversível, né? Essa controvérsia que Deus tem com o seu povo hoje. Já tinha no tempo de Ellen White, ela disse essa controvérsia, né? Ok, vamos lá. As postagens que eu fiz no Telegram sobre a conferência geral, tá? Isso aqui vai ser um vídeo separado. Aqui você vê no relatório do secretário, Ayrton Köhler, aqui falou sobre a quantidade de membros. Aqui você vê que a pandemia afetou o ritmo de crescimento da igreja. É quase tudo que entra na igreja sai. Olha só, aqui no ano 2019, quase tudo que entrou saiu. Agora o crescimento tem sido bem mais lento. Antes, o crescimento, não sei se vocês estão vendo assim ou assado, o crescimento estava mais vertiginoso e agora o crescimento mais suave. Isso que ainda não foi feita uma auditoria total em todas as divisões. Então, é por isso que também tem tanto perda de membros, também essa questão da auditoria, agora que se chama revisão. Porque a auditoria é uma palavra muito intimidadora, que intimida muito. Ou associação, vamos fazer uma auditoria aí para ver se vocês estão, né, não estão roubando, porque tem muito a ver com a questão financeira, a auditoria. Mas lá em Honduras, onde nós moramos por 2 anos, uma igreja que constava como 1.000 membros, só se reuniam cada sábado em média 200 pessoas. Então a gente viu que realmente na América Central há uma inflação enorme, uma discrepância entre o número, o número que diz lá no papel, e o número real que cada sábado costuma se reunir, né? Isso aí se chama agora revisão. Vamos lá, então, aqui nós vimos essa questão dos números. Isso aí quem apresentou foi aquele senhor das estatísticas, David Trim, com os cabelos mais compridos. Né? É uma desonra para o homem ter cabelo comprido. Agora, eu não sei se esse limite está no ombro. O que é ter cabelo comprido? É do ombro para baixo? Até o ombro seria aceitável? Eu não sei. Eu não quero afirmar nada que seja a minha opinião, que seja uma norma minha, humana. Agora, se Ellen White falar qualquer pio sobre isso, né, direto ou indiretamente, eu teria o prazer de apresentar. Mas nós não queremos colocar aqui qualquer elemento humano de achismo. Isso aí é típico de seitas, né? Típico de realmente grupos de fato dissidentes que vão, que existe uma pessoa que fica impondo, começando a impor sua vontade, né? Pela graça de Deus, e orem por mim, eu quero estar longe de qualquer tentação que o inimigo possa me tentar com isso, e sempre importa que ele cresça, que a palavra de Deus cresça e que eu diminua. A minha opinião, em questão de consciência, questão de dever, não vale nada, né? Só o que está escrito. Vamos aqui para os comentários, alguns comentários aqui, onde é que eu parei? Folhas de outono. Pessoal, alguém disse, me compartilhou um print de tela de um pastor dizendo que o grande conflito não é condensado, não. E dizendo que a letra é pequenininha. Bom, vamos ver. Alguém de vocês já disse que vai tentar me mandar um livro, mas não foi confirmado. Então, se alguém de vocês
poderia conseguir esse grande conflito para mim e me enviar por correio, eu gostaria de pagar aí as despesas de frete para eu poder analisar e ver se de fato é condensado ou não, tá bom? Vamos lá, comentários. O Isaías de Almeida disse, ó, anciã só pode na ausência de homem capacitado ou então mulher, ou então anciã de mulheres. Mas na presidência geral da igreja local, o princípio que seja homem, assim como o presidente geral da casa, salvo exceção. Mas é que a questão, Isaías, são essas exceções que acabam sendo a cunha de entrada. O jeitinho brasileiro. Ah, mas isso aqui é uma exceção, ó, sabe? Eu já participei de comissão de igreja por 4 anos, eu acho, ou 6 anos lá na Suíça, e sei que essas exceçõezinhas aí é que vão, né? O que hoje é tolerado, amanhã vai ser aceito, e depois de amanhã vai ser promovido, e depois de amanhã vai ser celebrado. Infelizmente, né? É assim que funciona, e nós não podemos fazer exceção para uma coisa que a Bíblia ou a Siena White não abriu exceção. O alto clamor vem do povo que tem comunhão com Deus, diz a Luciana, e são fiéis às suas leis. A grande multidão é que a maioria não são adventistas, da grande multidão. Somos o povo de Deus, né? Então eu também penso que muitos virão do Ocidente, do Oriente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Hoje em dia seria 144 mil. Muitos virão lá de fora, a maioria eu diria, né? Como é que foi com os judeus? Judeu e gentil, e lá em Minneapolis já fala quão poucos são os que consideram o mistério da rejeição dos judeus, já. E aí a cúpula decidiu não deixar Ellen White pregar lá no tabernáculo de Battle Creek, e Ellen White então falou que se continuarem assim, ela vai ter que escolher um salão lá em Battle Creek, por conta própria, né, pela autoridade divina. E ela disse, ó, já que a cúpula não quer, então vamos para os leigos. Quem sabe eles vão aceitar. Tudo isso aí está no material de 88 e não admira que a igreja não traduziu esse livro, essa série, né, de 4 livros. Porque essa série vem trazendo em detalhes a controvérsia entre a luz e as trevas. É isso que foi em Minneapolis. Foi uma miniatura do grande conflito. Era para ter acontecido a volta de Cristo naquela época, mas não aconteceu. Isso está se repetindo hoje da mesma forma. Por quê? Porque Satanás é o mesmo e Deus é o mesmo. Os dois principais protagonistas do conflito são os mesmos. Por isso essas semelhanças. Não há nada de novo debaixo do sol. O Alan diz, na igreja que frequentei há 5 anos foi batizada uma família inteira, ao todo 8 pessoas. Só 2 continuam. Detalhe que todos saíram menos de 2 meses após o batismo. É lamentável isso, né? E no vídeo hoje de manhã foi mostrado que algumas formas de deter essa hemorragia que está acontecendo na igreja no mundo é designar um guardião. Ou seja, cada recém-batizado recebe uma pessoa espiritual convertida para ficar cuidando dessa pessoa, né? Se a pessoa não veio no culto, já vai lá visitar, né? Para que isso aconteça. O Hugo quer saber o que é autoclamor. Resumindo em meio minuto, autoclamor é quando a chuva serôdia descer, o Espírito Santo nos capacitar, vai ser dada uma advertência fulminante para o mundo, dizendo, olha, se alguém adorar a besta e a sua imagem, também vai receber o sinal da besta. Ou seja, se alguém guardar o domingo, seja por convicção, ou seja por mero assentimento intelectual só pelas obras, seja como for, vai receber o selo do diabo, a marca da besta, né? E vai sair para anunciar isso aí as pessoas que estiverem revestidas pela capa da justiça de Cristo, pela couraça da justiça pela fé, ou seja, motivados pelo fato de que não há condenação nenhuma, está tudo bem, podemos ir com coragem que Deus vai nos capacitar. Então, aí vai encerrar a obra assim. Tá bom? Luciana, tem grande conflito resumido e tem grande conflito inteiro, mas a grande questão é, será que esse que vai ser distribuído 1 bilhão em 2023 e 2024, será que esse vai ser o inteiro, na íntegra, ou vai ser o resumido?
já disseram que iriam distribuir Grande Conflito e aí foi uma decepção. Foi o resumidíssimo. Foi uma versão assim, condensar, é um resumo da condensação da síntese. Daniel, por que mulher não pode ser anciã? A Silvia. Silvia, veja meu vídeo aqui, A Rebelião das Anciãs, tá bom? Veja aqui meu vídeo nesse mesmo canal. Cite Folhas de Outono, igrejas que são opostas à lei de Deus o sábado. Não entendi. Oi, Josiane e Rafael Andrich, um casal que eu já entrevistei aqui. Lembra? Um loiro que também faz tudo certinho. Feliz sábado a todos. Cheguei agora da missão voluntária com a família. Parabéns, é isso aí, a missão. Inclusive, hoje também tive o prazer de dar um estudo bíblico para alguém não adventista e que é fruto da campanha Estrelas de Unas, da nossa campanha de grandes controvérsias sendo enviadas grátis. Hoje eu dei meu primeiro estudo bíblico e eu não compartilhei com ela o canal do MV. Não falei que eu sou do MV, olha aqui meus vídeos, não. Porque seria, acho que, muito indigesto para ela ainda, nesse momento. Quase que eu reparto com ela o vídeo Como Guardar o Sábado, porque ela tem dúvidas sobre isso. Ela já está bem avançada, não tomou a picada e tal. E estou bem, assim, feliz com essa pessoa. E é muito bom para a vida espiritual você dar estudo bíblico para alguém, fazer o seu trabalho missionário de outreach. Deus quer que seu povo tenha uma alimentação diferenciada. Ah, tá. Sobre a carne, né, Alan? Que Deus não proibiu a carne. Sim, digamos, muita coisa me é lícita, mas nem tudo convém. Hoje nós estamos na dispensação do Santíssimo, que estamos jejuando, que estamos afligindo a nossa alma perante Deus, né? Assim como Daniel 9, ele estava lá jejuando, clamando. Deus está lá julgando o nosso caso. Então a gente não quer fazer comilança. Não, estamos jejuando. Agora que o nosso caso está sendo passado. Então, voluntariamente, nossa alimentação vai ser cada vez mais natural possível. Até o próximo passo nosso vai ser agora cada vez mais natural aparência. Cada vez menos receitas e receitas elaboradas, né? O Josiane e Rafael foram excluídos da IASG por causa da justiça, ou seja, pela simples crença que eles têm em Jesus pós-lapsariano, né, Rafael? E, na verdade, presente. Eles foram excluídos por causa disso. Isso é anticonstitucional, não é constitucional. Isso é inconstitucional. Ultimamente me batizaram pessoas só pensando em retorno financeiro, uma lástima, né? E os pastores têm metas. Veja lá aquele livro Antes que Seja Tarde. Um pastor tem meta de batizar tantas pessoas e se ele fica aquém, já fica no radar, ficam de olhos. A associação já está querendo excluir alguns pastores do hall de pastorado. Então aqueles que dão muitos membros, vamos manter. Aqueles que não dão muitos membros e que querem mais qualidade do que quantidade, vão ficando para o lado, ou então mandam lá para o Acre, para Rondônia, né? Tem jeito, remédio para quem tomou a picada? Olha, a minha esposa, junto com a Adriana, estão cuidando de pessoas assim, estão começando a entrar nesse caso, né, Beth? Mas existe formas de você amenizar os sintomas, mas não retirar do seu corpo, infelizmente, tá? Ore bastante aí pela vida espiritual, porque pode ser que aconteça alguma coisa grave com você nos próximos tempos, né? Então esteja com a sua vida espiritual em dia. Você que tomou isso aqui, ore como nunca antes, leia a Bíblia como se a sua vida estivesse em jogo a cada dia, tá bom? Pode acontecer algo muito grave com você e aproxime-se de Deus. Veja isso como uma oportunidade muito grande de você ainda com vida, né? Antes um cão vivo do que um leão morto. Tem esperança, né? Vamos estar em dia com Deus e logo vai ter o céu, não se preocupe. Mas quem tomou isso conscientemente, sabendo que faz mal, por amor a cargo, por amor à pressão, né, social, Deus vai julgar e é bem mais sério esse caso aqui.
Mas se você fez na sua inocência, reclame lá a promessa de Marcos 16, ó. Tomarão coisas venenosas e não lhes fará mal. Vai lá, Marcos 16, que é inspirado sim. Wilson Paroski diz que isso aí não é de Marcos, mas é de Marcos sim. Ellen White diz que foi inspirado e reclame essa promessa. Deus prometeu que isso vai acontecer com as pessoas fiéis. Tomar um veneno e não lhe fazer mal nenhum. Mas se você soube, seria uma presunção, né? Eu oro com mais abertas erguidas. Ah, tá. A Edileuza vai falar sobre a questão que a gente vai pregar daqui a pouco, sobre a posição na oração. Carvão vegetal, segundo Elmira, também faz bem, né? Para amenizar essa questão aí. Vamos lá, terça-feira de manhã. Ayrton Köhler apresentou o seu relatório. Ah, não, perdão. Não foi sim. Aí apresentou cada divisão a sua presidência e bateram palmas para essa vice-presidenta Morena, que está saindo agora, né, que não é mais vice-presidenta, e bateram palmas, foi a única standing ovation, a única bateção de palmas de pé que eu vi, que as pessoas bateram palmas de pé, por ser a primeira mulher. Oh, que especial! Como se o mérito fosse a questão do gênero e não da espiritualidade, né? Então, isso aí foi algo lamentável também. Para o sistema de votação ser totalmente transparente, precisaria mostrar os nomes de todos os que votaram de que forma. Eu entendo que o parlamento brasileiro faz isso. Deputado tal, tal, tal e tal e tal votaram a favor e tais contra. Lá nos Estados Unidos, tais republicanos votaram que as armas vão ser liberadas para jovens e tal. Tais republicanos votaram a favor disso, pressão neles agora, né? Para ser bem transparente, deveria aparecer uma tela mostrando lá, nem que seja 1 segundo por tela, quem votou, de que maneira, para que as pessoas possam dar pausa no vídeo e votar e confrontar a pessoa, né? E assim seria correto, né? Outra desvantagem da votação eletrônica que aconteceu é que se perde muito tempo para cada votação, para cada vez que eles vão fazer uma votação, né? Primeiro, vamos parar a discussão, sim ou não, parar a discussão. 3 minutos de musiquinha de órgão, pli, 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 3 minutos perdidos. Tá bom, agora que parou a discussão, vamos votar, aceita ou não? Pli, 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 3 minutos lá, sabe? Tempo precioso. Antigamente era com cartão amarelo, com o seu cartãozinho lá de votação amarelo, porque é bem visível, né? Sim, os contra também. E eu penso que essa questão da votação digital poderia ser usada em casos onde há quase um empate. Peraí, tantos cartões amarelos levantaram e muitos também contra. Opa, então vamos fazer digital agora, né? Mas para questõezinhas que 90% aprova, não precisa perder tanto tempo, né? Eu estou aqui, Marilene, questionando várias coisas. Em vez de ter um ministério que fica aprovando tudo, sim, sim, eles são santos, eles fazem tudo certo, vamos jogar a sujeira para baixo do tapete, o meu ministério quer, além de elogiar algumas coisas, também questionar muitas coisas e mostrar os perigos e mostrar os porquês da igreja estar indo de mal a pior, né? Se nós não soubermos a causa o motivo dessa dinâmica, nós nunca vamos poder apresentar algum remédio. E eu estou mostrando as causas, por que está indo de mal a pior, e para nós entendermos e fazermos melhor, quem sabe, em alguma associação. Se algum presidente de associação está aí me assistindo, então a votação secreta tem essas e essas desvantagens. Não façam isso. Vamos aprender com os erros de outros casos aqui, tá bom? Nós precisamos sempre crítica construtiva de uma forma com o espírito correto, né? Sem sair aí cuspindo palavras sabe? Mas falando palavras de apreciação quando são merecidas e de reprovação
quando também são merecidas. Hoje em dia há uma aversão a qualquer palavra de reprovação, de qualquer coisa. Ah, está criticando, criticismo, não pode falar mal, né? Nós estamos falando mal sobre práticas, não de falhas de caráter. Olha ele lá, você viu que ele... né? Mas sobre práticas, sobre coisas que estão acontecendo premeditadas. Algumas coisas são erros, já outras são pecados, né? Nós precisamos também diferenciar isso aí. Que mais? Terça-feira à tarde, relatório da tesouraria, tarefas do presidente, oficiais, um novo texto ali sobre as tarefas dos oficiais, discussão no plenário porque a linguagem não é inclusiva. Anciões e anciãs. Será que vai surgir ancião, anciã, anciém? Que abominação, né? Mas linguagem inclusiva, eu acho que eles pensam em falar anciãos e anciãs. Diáconos e diaconisas. Sempre colocar os dois. Tem que ser no mesmo capítulo. Porque dois capítulos, sabe? Confusões vão surgindo a partir da cunha de entrada que vai sendo essa nova ideologia, né? O novo texto proposto diz... por favor. O novo texto proposto diz: o presidente precisa ser pastor ordenado. Não diz ordenado ou comissionado. Porque na Europa, para burlar a questão de que não pode ter pastoras, no mundo inteiro não pode, né? Não foi aprovado. Então, na Europa, o jeitinho europeu que eles deram foi: então a gente não vai ordenar, a gente vai comissionar a mulher. Ela é uma pessoa comissionada, mas batiza, faz casamento, faz tudo, né? Ou seja, na prática não tem diferença. Então, esses campos estão sob disciplina, certos pastores lá não podem, certos presidentes da Europa, da Alemanha, Suécia, Dinamarca, os países nórdicos lá mais progressistas, estão de castigozinho, e eles não podem, portanto, falar nos concílios anuais e, se não me engano, também nos concílios agora da Conferência Geral, porque não vi o Dan Jackson, não vi o presidente lá e tal falando, né? Pode ser que a disciplina também seja aqui. Então, para esses campos que tem mulher comissionada, não pode ser presidente de associação mais, segundo essa nova regra aqui do manual. E isso enfureceu as pessoas lá da Europa, né? Isso os do primeiro mundo não gostaram, pois as mulheres na Europa não são ordenadas, mas comissionadas. Um artifício que conseguiram burlar a proibição de ordenação. Secretário de associação não precisa ser mais pastor ordenado. Então, teoricamente, pode haver uma secretária, mas presidente, segundo a nova regra, não mais pode ser mulher. Amém por isso, né? Vitória, você aí, Elmira, viu? Uma coisa boa, um elogio. Vitória, segundo eu entendo, a minha compreensão aqui, né? Se eu estiver errado, me corrijam aí vocês. Segundo meu entendimento, não pode mais haver presidenta de associação. Bom, vamos lá. Terça-feira à noite foi aprovada a comissão de anciãos na igreja local. Agora vai ter uma nova comissão na igreja local, chamada Comissão de Anciãos. Sujeita à comissão da igreja. Ou seja, a comissão da igreja ainda tem a palavra final, e a assembleia da igreja, na verdade, que tem a palavra finalíssima, só que na prática, a assembleia da igreja se deteriorou ao mero questão de relatórios, sabe? Se você, como membro, que não faz parte de nenhuma comissão, mas membro da igreja, quer barrar alguma decisão da comissão da igreja, teoricamente você pode falar assim na assembleia local. A assembleia local da igreja, você pode questionar alguma decisão da comissão. Porém, você geralmente aí vai ser marginalizado pelo pastor e tal, você já vai sendo queimado, já espere a sua disciplina estar chegando aí. Então,
Na prática, quem manda na igreja é a comissão da igreja. Concorda comigo? Vocês aí que estão assistindo, né? Fazem parte, já fiz parte da comissão da igreja por muitos anos, e esse é o meu entendimento. Mas agora tem uma comissão de anciãos, mas que vai ser subordinada à comissão da igreja. Gerhard Darmstadt, uns da velha guarda aí, idosos preocupados, disse que, segundo a Bíblia, a decisão dos anciãos está acima da vontade dos membros. Ou seja, segundo ele, não é questão de democracia na igreja, mas os anciãos. Eu não me aprofundei muito nessa questão aí, eclesiástica, né, eu poderia, quem sabe, estudar isso aí mais a fundo, mas ele disse que depois da morte de Ellen White, a comissão da igreja quem assumiu o controle. E a assembleia, muitas vezes, é algo mais pro forma. Comentário meu, essa questão da assembleia. Mas ele disse essa questão de Ellen White ter morrido depois a comissão assumiu, foi o comentário de Gerhard Darmstadt. Hã? O que, câmera? Você quer se recusar a filmar? Será que acabou a bateria dela? Não. Ah, sem espaço no cartão. Ah, não, tá continuando. Que bom. Beth, vê o zoom aí, por favor, de novo. Eu estou me demorando, estou empolgado aí, mas realmente é muita coisa. Está gostoso, né? Esse bate-papo aqui. Comentários de vocês, orar pelos líderes. Se essas mudanças aqui na igreja faz parte da profecia. Sim, tem muitas profecias. Ellen White diz que Deus vai encerrar essa obra de uma forma totalmente fora da comum ordem de coisas. Portanto, pelo menos essa profecia está sendo cumprida. A igreja está indo de mal a pior e vai ter mais coisa negativa aqui, em que nós estamos vendo o cumprimento de profecia, né? De que não vai ser pelo jeito formal, vai ser do caminho totalmente fora da comum ordem de coisas. É que a obra vai ser encerrada. A Marilene diz que a igreja é a menina dos olhos. Olha, sim, mas quem é a igreja? Será que é a estrutura? Será que é a hierarquia, a instituição? Não, a igreja é você e eu, né? Quem era a igreja nos tempos de Elias? Porventura era Acabe e Jezabel? Ou será que eram 7.000 espalhados? Aí está a verdadeira igreja de Deus, né? Quem lê Ellen White sabe disso, né? Vamos dar mais comentários. A igreja é defeituosa, mas é a única. Esse discurso nós conhecemos lá. Veja também um livro, Antes que Seja Tarde, escrito por um pastor, em ofício ainda estava, dizendo que tem o outro lado da moeda. Textos de Ellen White que apontam para uma possibilidade de rejeição, sim, do povo de Deus, né? E eu vou colocar aqui na tela para você esses textos aqui no vídeo editado. Textos que muitas pessoas não conhecem, que mostram que, né, se Deus rejeitou Israel, será que hoje em dia vai ter um cheque em branco para um grupo, né? Para vir enxertada, será que não vai ser rejeitado também, se não fizer a vontade de Deus? Aí tem um comentário aqui sobre o pai de Ted Wilson, Neil Wilson, que realmente deu um passo grande em direção ao ecumenismo. E muito deplorável é que um dos departamentais que continuou no cargo foi o Diop, aquele morenão que aperta a mão do Papa, né? Que vai lá no Vaticano e liberdade religiosa, esse pretexto aí nós conhecemos também, né? Ele deveria se preocupar muito mais com a liberdade religiosa para os membros que não querem isso aqui, né? Aí ele deveria estar se empenhando, vamos dar um jeitinho para que realmente eles não sejam marginalizados, cada uma pessoa pode escolher. Não, mas em vez disso, não só não faz isso, mas também vai para Roma, né? E ele é diretor de uma das comissões de diálogo interdenominacional. Então, infelizmente, grandes abominações. Eu já fiz apelos aqui, ecumenismo na Itália, descarado, e assim por diante. Diop está lá na vanguarda desse diálogo com o anticristo, né? Deus está guiando o seu povo, seus 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Amém? Ah, sim, bem lembrado, Marcos. Tem um texto de Ellen White que foi escrito em 1915.
Eu acho que até vou lançar um artigo, alguma coisa para dar mais visibilidade a isso, depois lá no meu Telegram, Marcos, depois vocês me lembram. Ó, Ellen White diz o seguinte, ó. Eu lhes digo agora que quando eu for sepultada, grandes mudanças acontecerão. Não sei quando serei levada, e desejo advertir a todos contra os artifícios do diabo. Quero que as pessoas saibam que eu os avisei completamente antes da minha morte. Muito obrigado. Viu? Esse texto realmente mostra que ela foi alertada e nos alertou. Essa carta você não vai ver escrita em nenhuma compilação da CPB, infelizmente, de que haveria grandes mudanças depois da morte de Ellen White. Né? Muitas pessoas ficam questionando a questão da trindade, vou abrir um parênteses aqui agora, né? Mas Ellen White é clara em dizer de que o Espírito Santo é uma pessoa, é uma personalidade distinta, que Jesus tem vida não derivada, não emprestada. Então, gente, e também tem muitas pessoas que batem na tecla da questão, que mudaram seus escritos, adulteraram depois da morte dela. Gente, o mais claro raciocínio não vai conceber uma coisa assim. Por quê? Porque os livros dela foram sendo publicados enquanto ela estava viva. Aos milhares. As pessoas tinham lá os manuscritos, os seus testemunhos, cartas, né? E se, em 1915, quando ela morreu, a partir daí, começasse a modificar os escritos de Ellen White, com certeza haveria milhares de gritos de protesto. Não, mas o livro que eu tenho aqui em mãos, que foi publicado enquanto ela mais estava viva, diz isso, e agora a nova versão de 1920 diz aquilo. Epa, alarme, alarme! Porém, não houve isso. Não houve adventistas fiéis. Houve sim Andreasen, que protestou contra a questão sobre a doutrina, e só isso já criou quase uma nova igreja. Uma mudanças sutis ali, mais claras, no questão sobre a doutrina. Veja meu vídeo aqui, que isso criou o maior racho, o livro mais polêmico, né? Então, não houve isso nos escritos de Ellen G. White. Nós podemos ter confiança de que Deus, assim como preservou a palavra de Deus, também preservou os escritos de Ellen G. White. E aí, anti-trinitarianos também vão falar sobre Mateus 28, de que ali no original, não sei o quê. Gente, aí você vai dar mais crédito a pessoa lá do Concílio de Nicéia, o Concílio das Contas, lá dizendo que foi mudado. Você dá mais crédito a uma pessoa assim, ao historiador suposto católico, do que a palavra de Deus. Mateus 28, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, está assim no textus receptus, tá bom? Então podemos ter confiança quanto a isso. Agora, Ellen White advertiu de outras mudanças, sim. Né? Coisas muito mais graves do que, Espírito Santo, a natureza dele, sabe? Coisas muito mais graves aqui, apostasia, sim. Mas não nessa questão específica, tá bom? Amém. Temos que tocar a trombeta, Rafael, né? Orem por mim e também toquem a trombeta aí no seu círculo de influência. Condensação, infelizmente, tá? Na minha biblioteca aqui, eu joguei fora os livros condensados, sabe? E até acrescentaram coisas que não são de Ellen White nos livros condensados. Mais sobre isso, veja meu vídeo aqui, congressomb.org/condensado. Satanás quer derrubar a igreja, e já conseguiu, a igreja institucional, né? Está realmente sem esperança, mas você e eu, nós temos esperança, né? Você e eu, os pastores, você pastor que me assiste, pode ser salvo, e você em seu ciclo de influência, né? Salvar a sua igreja, amém, igreja da verdade presente, oxalá exista, mas como instituição, como navio, infelizmente, né? Nós estamos vendo ele de frente para o precipício, né? Bom, vamos continuar aqui, tá bom? Sim, quando fala que só há um Deus, isso é em contraste com os outros deuses. Quando fala que só o Pai e o Filho devem ser exaltados, sim, o Espírito Santo exalta Jesus também, né? Então tudo pode ser compreendido sem ter que falar isso que Ellen White foi adulterado. Isso aí, na verdade, é uma saída covarde. Algum texto que eu não consigo encaixar na minha cosmovisão, falar, então é adulterado.
não consigo encaixar, né? Só o Pai e o Filho devem ser exaltados? Sim, vamos exaltar o Pai e o Filho. O Espírito Santo exalta o Filho. Jesus falou, ele vai me glorificar na terra, tá bom? Não quer dizer que ele não é Deus e que ele é uma pessoa, é um ser distinto, separado. Daniel, por que não tem 3 tronos? Tá? Mas, a mesa do pão da preposição tinha 2 pilhas, pão e pão, 2 pilhas de pães. Só que o candelabro ficava de frente, do outro lado, no mesmo aposento. Então, ali que é o trono do Espírito Santo, é o candelabro. Ellen White viu 2 tronos porque estavam juntinhos ali, um foi primeiro e o outro foi também. O Espírito Santo, o fato de ela não ter visto um trono lá, né, talvez nem tem trono, mas isso não quer dizer que ele não seja Deus e um ser separado também. Ou seja, nós temos que conseguir encaixar toda a Bíblia e toda a Ellen G. White para tudo fazer sentido. Não ter a saída de covarde, falar, então isso aqui não é inspirado, foi adulterado. É uma derrota isso aí. Não conseguir explicar e encaixar. Se eu não entendo algum trecho da Bíblia ou Ellen G. White, vamos deixar em stand-by. Olha, isso aqui eu não entendo, mas não é humilhante nós falarmos, gente, isso aqui eu não compreendo. Né? É uma expressão de humildade, na verdade. Nós falarmos isso até que Deus ache por bem revelar isso para nós também. Departamento, já falei sobre isso, alguns brasileiros lá continuam, Marrone, Marcos Bonfim, que escorregou na casca de banana, na questão lá sobre a questão de ouvir, mas, né, no geral, o pastor Marcos Bonfim realmente tem elevado as normas. E eu quero expressar aqui minha apreciação por você, pastor Marcos Bonfim. Realmente eu vejo em você uma pessoa espiritual, convertida e que está buscando, sim, fazer o que está ao seu alcance para elevar a norma. Quarta-feira de manhã, vamos lá, item definindo condições da Conferência Geral, poder excluir alguém de seus cargos e seu comitê executivo. Ou seja, isso aqui agora vai ser preocupante, acompanha comigo, vou ler de novo. Item definindo condições da Conferência Geral, poder excluir alguém de seus cargos, seja secretário, seja subsecretário, seja faxineira, e de seu comitê executivo também. Então, a Conferência Geral pode agora excluir alguém sob certas condições. Vamos ver o seguinte, sob quais condições? Um dos motivos para a exclusão é a não conformidade sobre ordenação de mulheres. Ok? Então, digamos, um pastor lá, cujo campo continua sendo rebelde, continua mulher tendo lá que batiza e tal, pastora, então a Conferência Geral agora pode excluir, né, pelo menos eclesiasticamente vendo, não na questão das leis do país, dos Estados Unidos, não sei se isso aí, quem sabe são outros 500, né? Ou seja, presidentes de uniões e associações que comissionam mulheres podem ser eliminados do comitê executivo. Motivo 2 aqui no texto abaixo. Agora, porém, uma coisa preocupante, o mesmo item prevê a exclusão da Conferência Geral quem for condenado por um crime, né? Então, por exemplo, para vocês entenderem, o subsecretário de mordomia da Conferência Geral assaltou um banco lá em Washington. Então a igreja imediatamente pode excluir ele do seu cargo. E a igreja local dele excluir ele como membro, e aí vai sair lá na nota à imprensa, olha, ele não é mais membro, não é mais funcionário, lavamos as mãos, tal. Isso aí é compreensível que a igreja possa fazer isso. Porém, o filho de um dos Standish, sabe Colin Standish e Russell Standish? Eu não sei se teve mais irmãos, mas esses 2 irmãos gêmeos já faleceram. Eu tive o prazer de conhecer Colin Standish, esse campeão da Verdade Presente, que já faleceu, fundador do Heartland, que infelizmente está rumando para um rumo mais de harmonização agora. Mas Tim Standish, né, não conheço a teologia dele, o que ele prega, mas ele aqui disse que esse regulamento iria eliminar a Jesus, os 12 apóstolos e os mártires de serem membros da Conferência Geral.
Por quê? Porque segundo a definição do seu país respectivo, Jesus e os apóstolos cometeram crime. Perjúrio, injúria, blasfêmia, seja lá o que for, né? Então, segundo o Sinédrio, que era... Não, mas daqui fala sobre um crime civil, né? Segundo Roma, Jesus cometeu algum crime? Eu acho que Pilatos não condenou ele por algum crime civil, né? Só foi a acusação do Sinédrio. Agora, no futuro, a guarda do sábado será crime. Você concorda com isso? Nós seremos criminalizados. Quem não tomou isso aqui já sabe como é que é se sentir, né? Já no calor aí do holofote da crítica, né? Ih, você não é? O que está acontecendo? Né? Isso é só o princípio das dores. No futuro isso aí vai ser crime, né? A gente sabe que o mundo está rumando para isso, de que vai ser crime não guardar o sábado. Todo pastor adventista concorda com isso, que a certa altura vai ser crime, concorda? Está certo que isso vai acabar tirando os últimos fiéis da direção da IASD, concorda? Então, vai ser crime guardar o sábado, um crime civil, nacional, mundial. Então, nesse momento, para a Conferência Geral poder continuar trabalhando, esses vão ter que ser removidos. Os pastores, em geral, creem que nesse momento a igreja vai se dissolver, né? A gente não sabe como é que vai ser, mas o fato é que está preparando o caminho, se a igreja quiser continuar, né? O mais tardar aí vai se apostatar, como o naufrágio de Paulo, aí já vai, né, cada um pular para fora do barco. Aqui o texto na íntegra para você, as partes sublinhadas são as partes acrescentadas, né? Roubo ou fraude e também por crime. Eu não sei se no inglês, eu vou ainda pesquisar para ver se essa palavra confissão aqui realmente são termos jurídicos aqui, tá? Vou colocar aqui o termo em inglês para os juristas aí de vocês poderem comentar depois. Vamos ver comentários. Parece que a igreja vai cair, mas não cairá. Certo. Isso aí eu entendo. Pode ser visto do ponto de vista institucional. Afinal de contas, o que é cair a igreja? Nos dias de Cristo, a igreja caiu ou não caiu? Sempre se lembre da tipologia. Isso aí sempre ajuda. Nos tempos de Jesus, a igreja tinha caído ou não caído? Mas condenaram Jesus. Tinha caído, sabe? Mas eu entendo esse texto como se aplicando a os 7.000 fiéis, o povo fiel de Deus, os porta-estandartes, você e eu, vão parecer ser condenados, como Esther quase foi condenada ali, Mardoqueu, mas Deus afinal vai salvar os seus fiéis de algum jeitinho. Entendeu? Não a instituição vai parecer cair. O que é a instituição cair, afinal de contas? Né? Tinha que acontecer o que para cair? O Ted Wilson pregar o domingo abertamente? Como é que a nação judaica caiu, afinal de contas? Será que eles começaram a pregar uma heresia abertamente? Ou eles condenaram uma pessoa? Eles condenaram profetas e, afinal de contas, condenaram Jesus. Será que hoje, por condenar Jesus na pessoa dos seus seguidores, pode também cair? Não sei. Deixa essa questão no ar e que Deus vai, afinal, dar essa sentença. Bom, essa questão dessa questão de trindade, o Adilon, a gente pode conversar mais à parte, tá? Em nenhum lugar da palavra de Deus, nem do espírito de profecia, se fala em pastora nem anciã, ideologia, isso aí. Obelisco no túmulo, tá? Rapidinho, um parênteses aí sobre o obelisco. O meu ponto é o seguinte, naquela época era costume colocar obeliscos. Evidentemente, não tinha conotação de maçonaria. Se tivesse, nós que conhecemos Ellen White, você e eu, com certeza nós sabemos que ela protestou contra muitas coisas e não iria permitir que no túmulo de seu marido fosse colocado um monumento que era, geralmente naquela época, conhecido como sendo algo maçom. Ela escreveu muito contra a maçonaria.
olha só, pode ser que daqui 100 anos, se Jesus não voltar, as pessoas vejam o nosso perfil de WhatsApp, um print, sei lá, e falem o seguinte: olha, o Daniel Silveira tem no seu perfil um círculo. A sua fotinha está num círculo. Isso quer dizer que círculo quer dizer sol. Então Daniel Silveira é adorador do sol, porque ele está num círculo. Então, em nosso tempo, isso aí é comum, não tem conotação de ser algo, né? Mesmo se eu quisesse voluntariamente colocar minha foto num círculo, ninguém hoje em dia vai me acusar de ser adorador do sol, entendeu? Então nós não precisamos nos preocupar nesses detalhes que sempre existem para testar a nossa sinceridade. Veja quanto Ellen White escreveu contra a maçonaria. E aí que está a questão importante, né? Não nas aparências. Ele fez isso e então, né? Isso aí cheira muito a questão de maledicência. Ele fez, quer dizer que eu posso também. Ellen White comeu isso, então eu posso também. Ellen White não usou véu, então eu posso também. Sabe? O verdadeiro cristão vai se apegar à lei e ao testemunho. O que está escrito e qual que é o meu dever hoje. Tá bom? Vamos continuar aqui porque tem muita coisa ainda para eu falar hoje. Onde que eu parei? Na verdade, o principal já passou. O mais preocupante. Aqui. Deixa eu ver. O mais preocupante já passou. Ok. E vamos agora para o próximo item. Definiram agora sobre quando acontecerão conferências gerais, se houver adiamento ou adiantamento, e regulando o formato eletrônico. Blá, blá, meio que coisas... A próxima conferência geral vai ser daqui 3 anos, tá? Falaram sobre clube de embaixadores, coordenador do espírito de profecia. Agora, cada igreja está convidada a ter um novo cargo, que é coordenador do espírito de profecia. Então, na sua igreja local, agora vai ter talvez alguém responsável, fulano de tal ou fulano de tal, é a coordenadora de Ellen G. White. Isso, por um lado, é bom, se supõe, ou se espera que essa pessoa vai incentivar. Eu não sei se vai gerar muito fruto. Até comentários também disseram que quem não gosta de Ellen White, não adianta fazer pressão, né? Mas tudo bem, né? Vamos dar um desconto. Vamos dizer que essa pessoa vai incentivar livro grátis, semana de Ellen G. White e tal. Mas a expressão coordenador denota que vai estar coordenando, que vai estar dizendo como, e aqui está um print, o uso correto dos escritos de Ellen G. White. Esse coordenador local aí, que vai chegar na sua igreja aí proximamente, vai ensinar como ler Ellen G. White. Temos que entender que na época dela, contexto, né? Que contexto é bom, né? Isso existe, mas o bom senso geralmente é suficiente, não precisa rebuscado. Alguém recentemente publicou um documento sobre, né, uma mulher aqui da Verdade Presente fez uma publicação de um documento defendendo que mulher pode pregar sim. E teve que gastar 16 páginas, né, para racionalizar para longe a simples instrução que Deus deu lá em Timóteo, a Paulo em Coríntios, que mulher não deve ser ensinadora da igreja do povo de Deus. 16 páginas para explicar que mulher pode pregar sim, sabe? Então, por aí que vai essas racionalizações. Temos que ver que naquela época, né? Ir para o campo? Não, temos que ver que vai chegar a hora, é bom ir para o campo, mas aí você pega um verso, já falei sobre isso em um vídeo separado também, né? E a ótica, né? George Knight é especialista nisso, a ótica, como ler Ellen G. White. Pôr o óculos ali de relativismo, né? Não o claro assim do Senhor. O Espírito Santo é o melhor professor, né? E Tiago 1 diz, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Você e Deus é o suficiente. Todo livro Grande Conflito gira em torno disso. Não precisar de expositores, intérpretes, né?
Então isso aqui é preocupante. Como ler Ellen White? O uso correto. Não use Ellen White para dar bordoada nos outros. São afirmações que geralmente se fazem, né? Colocando num canto violento quem repreende, faz repreensão, sim, né? Com firmeza e também com tato, né? Quando você vai abordar uma pessoa, ter tato, carinho, um sorriso no rosto, ao mesmo tempo firmeza. Olha, está escrito, arrependa-se. Será que temos coragem de falar isso? Arrependa-se. Que Deus nos dê esse tato de falar, com carinho, mas não deixar de repreender o nosso irmão. É um dos estatutos, Levítico 19. Não deixarás de repreender ao seu irmão, que hoje em dia é totalmente politicamente incorreto. Realmente é um desrespeito você repreender alguém, expôs, né? Recentemente, para alguém no privado, eu falei assim, ó, como Nicodemos foi repreendido por Jesus, ó, se não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. E eu busquei falar com carinho, com amor nas palavras, mas eu falei essas palavras. Alguém que está na cara, que não tem o Espírito de Cristo, né? Um novo nascimento. Na verdade, todo dia eu mesmo também tenho que renascer, todos os dias morrendo para o eu, né? Bom, vamos avançar lentamente indo para o final aqui da análise da Conferência Geral. Quarta noite foram aprovados cargos para divisão e também falando sobre o novo departamento das possibilidades. Para a igreja não só ter um banheiro de cadeira para a igreja não só ter um banheiro de cadeirante, espaçoso, largo, para a igreja não só ter uma rampa de cadeirante ou ter as suas traduções, mas para integrar as pessoas com deficiências, as pessoas com desafios. Antigamente lá no inglês se chamava handicapped, agora isso aí é politicamente incorreto. Pessoas com locomoção inibida. Essas nomenclaturas aí para não ferir a ninguém, tem que pisar em ovos, né? Então, para integrar elas. É claro que nós devemos ter carinho e amor por todos, mas realmente está chegando a um certo limite aí que é tanto cuidado que, né? Para integrar essas pessoas, isso é bom. A hierarquia está averiguando de cima para baixo para ver se realmente tem tantos membros assim. Ah, tá. É a auditoria, né? Antigamente era auditoria, hoje se chama revisão, porque a auditoria era um nome muito intimador, segundo um dos próprios ali preponentes. Aí alguém, um dos membros, Daniel Genar, falou o seguinte, ó pessoal, quando vocês aí da mesa na frente estiverem propondo alguma coisa, ok, está proposto, alguém apoia, que o apoio não venha do seu lado, na mesa própria, mas que venha de nós, para pelo menos dar a aparência de que nós estamos participando. Eu sei que ele foi irônico, porque eles estavam participando sim bastante, mas vamos tentar atribuir as melhores intenções nesse caso. É um bom exercício para nós. Ellen White diz que amor igual ao de Cristo atribui a melhores intenções. Talvez, e eu presumo isso, as pessoas que estavam na mesa fazem parte de tantas comissões que eles têm um costume de falar, que já vem naturalmente. Ok, está proposto algum apoio? Apoiado, apoiado. Tá. Eles têm um costume de falar apoiado. Então, não foi com a intenção de querer, nós da mesa queremos manipular vocês. Não, sabe, não. Vamos enxergar aqui as melhores intenções. Foi algo automático. O chair, que é a cadeira, a pessoa que está na presidência do dia lá, que está coordenando a discussão. O chair falou, proposto algum apoio, e a pessoa do lado falou apoiado. Foi algo natural que saiu, sabe? Não foi com a intenção de querer dominar a herança de Deus. Aprovaram a resolução sobre a Bíblia. Houve pessoas do primeiro mundo que questionaram coisas como a criação em 6 dias literais e quase conseguiram fazer com que essa declaração de confiança na Bíblia e a declaração de confiança nos escritos de Ellen G. White não passasse. Quase foi aprovado
de que mandassem de volta, e só na próxima conferência geral é que iriam aprovar isso aí. Pessoas que são adventistas evolucionistas, né, adventistas evolucionistas, quase conseguiram, e outras, né, pessoas dessa companhia, quase fizeram com que voltasse para a comissão essa declaração. Mas depois, afinal, venceu o lado que falou, não, vamos trazer de volta e vamos aprovar a declaração de confiança na Bíblia. Que isso? Né? E aí foi aprovado por uma grande maioria, e também a declaração de confiança nos escritos de Ellen G. White, que foi aprovado em seguida, quase também que foi voltado lá. Aí, quinta-noite, alguns itens, nada de muito significativo. O item 408 de quinta de manhã, afinal, não foi trazido de volta para aprovação. Então, essa questão de 408 não foi decidida ainda. Provavelmente vai ser definida na próxima conferência geral. Encerrando a questão aqui da conferência geral da noite, sexta-feira de manhã também teve ainda uma sessão. Vamos ver o que foi decidido então na sexta de manhã. Não é isso, sábado. Aí não houve sessão sexta-tarde, o pessoal foi passear, se preparar para o sábado. E hoje, sábado, teve então sermões, palestras, música, música num nível bom, aceitável, né? Digamos, não teve bateria no pódio, mais um elogio, né? Mais uma coisa que foi evitada. O sermão do pastor Ted Wilson, gostei, né? Vamos falar coisa boa, gostei. Foi firme, levando as normas. Então, pelos próximos 3 anos, o pastor Ted Wilson vai ser presidente da igreja, né? E vamos buscar, eu sei que existem muitas questões de preocupação, que ele poderia ser mais forte na questão do DIOP lá, isso, aquilo, mas vamos tentar buscar, apesar de tudo, exercer o contentamento e minimizar falar mal, né? Minimizar, realmente vamos, quando aparece algo reprovável, realmente eu vou levantar a voz, mas vamos moderar aí o nosso linguajar também. Né? Para que o caráter de Cristo se reflita em nós. Eu sei que tem pessoas que estão indignados com a reeleição de Ted Wilson, porque jogam nos ombros dele a culpa de tudo isso aí que está acontecendo. Mas, gente, uma pessoa, uma andorinha só, né? Não faz verão. Tá bom? Vamos orar, portanto. Senhor, Santo Deus e Pai que estás nos céus, queremos erguer as nossas mãos em louvor a Ti, porque até aqui Tu nos trouxeste. Nós conhecemos a verdade através da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito obrigado, apesar de tudo, por ela existir, Senhor. Muito obrigado porque nós pudemos, através dela, conhecer os Teus santos oráculos. E agora, nesta plataforma da Tua verdade, avançar em conhecimento de novas verdades, Senhor. Que o Teu caráter se espelhe em nós, Senhor. Nos Teus 7.000, que é a Tua verdadeira igreja, nos 7.000 que não dobram seu joelho a Baal, Senhor. Dê-nos força para ficar firmes ao Teu lado à medida que as trevas se adensam ao nosso redor. Abençoe também o pastor Ted Wilson, em toda a sua equipe, toda a Igreja Mundial, os pastores, Senhor, aos pastores que estão na luz. Fortaleça, Senhor, a esses pastores, dê-lhes força e firmeza, coloque as Tuas palavras na boca deles e que eles não temam o que possa fazer o homem. Aos pastores que não são convertidos, que eles tenham uma conversão, que alguém lhes admoeste, assim como aquele Priscila admoestaram a Apolo lá sobre um assunto, e que eles tenham a humildade de reconhecer o seu erro e de se arrependerem e serem convertidos inteiramente, Senhor. Portanto, acompanhe nosso estudo agora da Tua Palavra, vamos abrir a Tua Palavra. Derrama sobre nós a Tua luz, o Teu Santo Espírito, Senhor. Queremos ser cheios dessa Tua bênção e queremos crescer em tudo na Tua verdade. Que o Santo Espírito nos conduza a toda a verdade, conforme diz lá em São João 16. Por Jesus nós oramos. Amém.